alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Alegre, feliz, saltitante, com energia, com força e com coragem. Esse louvor está falando disso, que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Eu coloquei esse louvor para começar o nosso devocional, porque nós vamos estar falando de uma época, né? De um tempo onde o profeta Isaías foi levantado para consolar, para exortar o povo de Judá e Israel. Glória a Deus por isso. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Louvado seja Deus! Se hoje você amanheceu triste, começa a pular de alegria, a saltar, porque a alegria do Senhor é a tua força. Mande embora o desânimo, o cansaço, a fraqueza, porque hoje nós vamos tomar da vitamina que vem dos céus. Amém? Bom dia, graça e paz. Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor. Depois nessa agitação toda, nós vamos dar início à nossa palavra. E a nossa palavra, queridos, vai estar relatando um povo que estava de verdade passando por um vale, onde a desesperança, a tristeza, a fraqueza tomava conta. O versículo que eu vou ler é Isaías 40, versículo 29, que fala assim: dá vigor ao cansado, multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Quantas vezes a gente já se pegou assim? Não quero fazer nada, não estou com disposição para fazer nada, de verdade eu gostaria de continuar na cama dormindo, eu não tenho mais força. Aleluia. Quando as suas forças acabam, entra a força do Senhor. Aqui nós vemos a realidade da nossa fragilidade humana e a nossa necessidade de depender de Deus. O povo chegou num ponto, né, que eles pensavam que Deus havia se esquecido deles. Eles estavam cativos na Babilônia. Eles ficaram desanimados, amedrontados, pois o seu conceito de Deus era muito limitado. Eles não tinham ideia do poder de Deus, né? Daquilo que estava acontecendo com eles. Eles estavam passando por um tempo de aprendizado, de amadurecimento. O profeta Isaías, ele foi levantado para lembrá-los da grandeza do Senhor. Não há força humana que seja suficiente para enfrentar os desafios da vida, querido. Só o nosso Deus Criador é poderoso para nos dar vigor, para nos renovar e para colocar a força dele no lugar das nossas fraquezas. E eu vou ler esse versículo todo para que você possa entender. Começa assim: não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, ele nem se cansa e nem se fadiga? Você não sabia disso? Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças dos que não têm mais nenhum vigor, que está na UTI, que não consegue mais nem reagir. Ele dá força. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas o que esperam no Senhor
renovarão as suas forças. Subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O ponto culminante, de verdade, não é voar como a águia, né? Nem correr e nem se cansar. Antes, o fundamento da fé cristã é manter o equilíbrio, né? O equilíbrio da nossa fé, da nossa esperança, daquilo que nós temos esperado. Servir a Deus nos traz experiências extraordinárias, mas não é fácil a vida cristã. E quando Isaías, né? Quando o Senhor convoca Isaías, para que Isaías vá lá e console o povo. Se você ler o livro de Isaías, é do capítulo 40 ao capítulo 55. Isaías 41 fala assim: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradais que já a sua servidão é acabada, que a iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Ele é chamado para levantar aquele povo e dizer: olha, está acabando o sofrimento, está passando. Aleluia, tudo passa, e isso também vai passar. Mas isso ia acontecer com aqueles que colocaram a sua esperança no Senhor e encontraram força, não só para terminar esse período ruim, mas para superar qualquer adversidade. A missão de Isaías era inadiável diante da crise daquele povo. Eles estavam vivendo num país idólatra, que adorava vários deuses. E eles corriam o risco de perder a sua identidade como cristão, como monoteísta, que adorava um único Deus, o Deus de Israel. E ele afirma aqui que Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Quando o nosso corpo está debilitado, fraco, nós precisamos tomar algumas vitaminas, não é? A gente vai fazer exame de sangue e dá lá que você está precisando de tal vitamina, né? De tal vitamina para o sangue, de tal vitamina para os cabelos. E aí você vai e toma aquelas vitaminas, né? Para aumentar, né, o seu sistema imunológico. E nós vamos aprender através desse texto que somente o Senhor possui as vitaminas espirituais para a nossa alma e o revigoramento do físico para nossas vidas. Começa dizendo que ele faz forte ao cansado. Você já viu gente cansada ter força? O nosso Deus faz forte o cansado. Lá em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Aleluia. Está cansada hoje? Vai até o Senhor e diz: Senhor, tira de mim todo esse peso, toda essa angústia, toda essa ansiedade, toda essa preocupação. Ele fala que o fardo dele é leve e suave, e ele quer trocar com você. Em 1 Reis 19, do 4 ao 8, nós vamos ver, né? Isaías cansado, esgotado, fadigado fisicamente. Ele tinha entrado numa guerra com os 800 profetas de Aserá e Baal. E ele estava espiritualmente exaurido, né? E ele fugiu. E nós vamos ver que o Senhor enviou um pão vitaminado para ele, né?
e com a força daquele pão, come, Elias, se refaça, porque você vai ter que caminhar ainda 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Receba hoje o alimento que vem dos céus. Alimenta a tua alma, o teu espírito de louvor, de palavra, de promessa, de devocional. Tira todos os maus pensamentos, todas as preocupações. Coloca Deus no centro. E foi isso que Elias fez. E lá em Juízes 15, do 17 ao 19, nós vamos ver outro servo do Senhor cansado, desanimado, desesperançado. É Sansão. Às vezes a gente luta tanto, e tanto, né? Até esgotar todas as nossas forças. Sansão tinha lutado contra 1000 filisteus, um só homem contra 1000. E aí ele clamou ao Senhor pelo revigoramento de suas forças. E o Senhor fendeu a caverna em que estava em lei, e saiu dela águas, e ele bebeu daquelas águas, e o seu espírito reviveu. Aleluia! Oh Jesus, dai-nos da tua água, que se nós tomarmos, diz que dentro de nós fluirão rios de água vivas, onde as pessoas podem vir beber, se aconselhar, se fortalecer, Senhor. Em Joel 3:10, o profeta Joel escreve: diga ao fraco, eu sou forte. Isso não é mentalidade positiva não, viu? Isso é Deus falando, diga ao fraco que ele é forte, porque é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Aleluia! E ele multiplica as nossas forças, né? O Senhor é o que multiplica as nossas forças, pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Em Jó 17:9 lemos que o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mão irá crescendo em forças. No Salmo 84:7 nós vamos ler assim, que aqueles que esperam no Senhor, né, vão indo de força em força. Cada um deles em Sião vão aparecer diante de Deus. Aleluia! De força em força, de vitória em vitória. Um dia de cada vez. Amém? Aleluia! E lá em Efésios 6:10 vai dizer assim, isso é Paulo falando, né? No demais, meus irmãos meus, no demais, meus irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Senhor é aquele que multiplica as nossas forças e o nosso vigor. O Senhor é a fortaleza das nossas vidas. O Senhor é a nossa força e o nosso cântico. E assim, nós vamos poder declarar com autoridade: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém! Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força.